Hello guys, how are you today? Bom, na nossa aula gravada de hoje, a gente vai ver dois tópicos que são bastante simples, bastante fáceis e até mesmo provavelmente essa aula vai ser rápida. Porque esses dois tópicos que a gente vai ver hoje são tópicos fáceis comparados aos que a gente já viu nas aulas anteriores. Não são tópicos tão complexos que a gente já viu nas outras aulas, tá? O primeiro tópico, que é adjetivos, eu pedi para vocês, né, nas aulas passadas, se eu não me engano, foi na aula de verbo to be, na forma afirmativa, eu pedi para que vocês enviassem alguns adjetivos que vocês tinham interesse em saber como era em inglês. Então, eu resolvi trazer esses adjetivos nessa aula específica. Alguns que vocês enviaram foram expressões que eu não pude trazer ainda, porque é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais difícil no entendimento. Então, eu trouxe aqui alguns adjetivos mais fáceis e em breve eu vou trazer essas expressões que muitos de vocês pediram. Outra coisa importante a falar sobre essa parte de adjetivos é que vocês também enviaram características físicas. Exemplo, alto, magro, gordo, baixo, baixinho e etc. E eu queria falar para vocês que essas características físicas vão ser apresentadas nas próximas aulas, ok? Então, assim, características físicas e expressões do português que não existem no inglês, existem de outra forma, eu vou trazer para vocês em breve, ok? E o nosso segundo tópico, que é o artigo indefinido, que eu falei para vocês, eu comentei, eu não lembro qual foi a aula que eu comentei, que eu ensinaria para vocês. É um tópico bastante fácil, é um tópico muito difícil, mas que também exige atenção. Então, hoje a gente vai aí ver esses dois tópicos para saber mais ou menos como que a gente vai avançar nas próximas aulas, tá? O primeiro tópico que eu falei para vocês era adjectives, os adjetivos, né? E lembrando que a gente já tem uma aula, como eu falei, a gente já tem uma aula sobre esse assunto. Os adjetivos são uma classe de palavra, né, que atribui característica ao sujeito de uma frase. O sujeito da frase pode ser uma pessoa, pode ser um animal ou pode ser um objeto. E a característica que pode ser atribuída a esse sujeito pode ser uma qualidade, um defeito ou estado da pessoa ou de algo, tá? Então, assim, se vocês quiserem ver mais detalhadamente sobre os adjetivos, eu não vou me aprofundar muito o que vocês verificam na aula de verbo to be na forma afirmativa que a gente fala um pouquinho melhor que aqui são os adjetivos. E todos esses adjetivos aqui que estão presentes hoje são adjetivos que vocês pediram para ensinar, ok? Então, assim, eu vou mostrar a pronúncia e também vou mostrar a escrita que vocês estão vendo agora. Então, assim, esses adjetivos que vocês estão vendo já vão ser solicitados também nas atividades nas próximas aulas. Nesse primeiro quadrinho, nós temos cheap, noisy, calm, captivating, charmer. Vou repetir essa primeira parte do primeiro balãozinho mais uma vez para vocês. Cheap, noisy, calm, esse L de calm, de calmo, a gente quase não pronuncia, tá? Vai ser impronunciável praticamente. Calm, captivating. A gente percebe que vating tem um som de D. No lugar do T, a gente vai pronunciar com um som de D bem suave. Captivating, charmer. A segunda parte do primeiro quadrinho, nós temos delicate, heavy or hard, soft, light, brilliant,
Vou repetir mais uma vez. Delicate, heavy or hard. A gente vai utilizar heavy geralmente para o peso de algo, tá? Para o peso de algo ou de alguém. Heavy. E hard a gente vai utilizar quando algo for muito difícil de fazer, quando algo for muito pesado de executar. Soft, light. Soft, a gente vai utilizar soft quando alguma coisa for leve, no sentido de, assim, não ser muito pesado, não ser muito difícil de realizar. E light, no sentido de uma pessoa ser leve, não ser pesada, ser leve. Partindo para o segundo quadro, agora a gente vai ter liar, false, impressive or amazing, horrible e bitter. Vou repetir mais uma vez para que vocês possam ouvir melhor a pronúncia. Liar, false, impressive or amazing, horrible e bitter. No nosso terceiro quadrinho e primeira parte, a gente vai ter interesting, controller, modest, optimistic, relaxed. Mais uma vez, interesting, controller, modest, optimistic, relaxed. Ainda no nosso terceiro quadro, última parte, a gente vai ter malicious, furious ou mad, adorable e loving. Vou repetir mais uma vez para vocês verificarem a pronúncia. Malicious, furious or mad, adorable e loving. E foram esses os adjetivos que vocês enviaram para que eu pudesse mostrar para vocês como é, na verdade, em inglês, tá? Então, assim, eu gostei bastante e eu quero mostrar logo as expressões para vocês em inglês, porque é bastante interessante, né, as que vocês enviaram, e eu vou complementar também algumas que eu quero ensinar. E as características físicas a gente vai aprender em breve. Passando para o nosso próximo tópico, a gente vai ter definite article, ou, traduzindo para o português, artigo definido. Antes da gente ir para a parte do inglês, eu queria mostrar para vocês melhor o que é o artigo definido no português, como a gente identifica ele no português, como a gente utiliza ele no português. Os artigos definidos, eles determinam substantivos de uma forma particular, objetiva e precisa. Ou seja, ele vai individualizar os seres ou os objetos de uma frase. Ele vai especificar melhor um objeto ou um ser que está inserido na frase que a gente já tem conhecimento. No português, a gente identifica esses artigos definidos como o, a, os e as. E a gente vai ver que o artigo definido, ele vai indicar número, que vai ser no singular ou no plural, e gênero, que é o masculino ou feminino de algum substantivo. Ou seja, para concluir melhor o que é o artigo definido. O artigo definido, ele vai definir especificamente um ser ou objeto, um sujeito da frase, na verdade, falando assim, melhor o sujeito da frase que a gente já tem conhecimento. Ele vai ser específico, ou seja, a gente já conhece. E para a gente entender melhor ainda o que são os artigos definidos, a gente vai ver agora alguns exemplos. Eu vi o professor de português. Ou seja, eu vi aquele professor específico de português. Aqui a gente está falando do professor específico, o professor de português. O outro exemplo é, eu vi a professora de matemática. Ou seja, eu vi aquela professora específica, a professora de matemática.
Eu vi os professores do meu irmão. Aqueles professores específicos do meu irmão. Eu vi as professoras do projeto. Aquelas professoras específicas do projeto. Ou seja, os artigos definidos, eles sempre vão estar presentes para especificar algo que a gente já tem conhecimento, que a gente já está mostrando, que a gente está especificando na frase. E no inglês, a gente vai utilizar os artigos definidos da mesma forma, especificando ele em uma frase, para citar algo específico na frase. A única diferença é que no inglês vai existir apenas um artigo definido, que é o the. Ele vai ser usado diante de substantivos no singular e no plural, e também no masculino e no feminino. Ou seja, o the, ele significa o, a, os e as. Essa única palavrinha significa isso tudo em inglês. Ou seja, como que eu vou identificar ele? Como que eu vou saber se é o, a, as ou os? De forma muito simples. A gente vai conhecer a próxima palavra. Ou seja, a gente tem que ter conhecimento se aquela palavra vai estar no plural, se aquela próxima palavra vai estar no singular, se ela é feminina ou se ela é uma palavra masculina, tá? Eu trouxe aqui também alguns exemplos para facilitar o nosso entendimento. The book is blue. O livro é azul. Aquele livro específico é azul. The girl is beautiful. A garota é linda. Aquela garota específica é linda. The cars are on the street. Os carros estão na rua. Aqueles carros específicos estão na rua. The teachers are amazing. As professoras são maravilhosas. Aquelas professoras específicas. Então, vamos perceber que ele vai ser apenas uma palavrinha, que é o the. O the significa a, o, as e os, tá? E, obviamente, eu trouxe aqui para vocês algumas regrinhas do uso do artigo definido que não é muito complicada, tá? Nós vamos utilizar o artigo definido antes de substantivos precedidos ou não de adjetivos de instrumentos musicais e dança. Alguns exemplos: the little girl, the car, the guitar, the tango. A segunda regrinha é que a gente vai utilizar o artigo definido antes de nomes geográficos, como mares, desertos, canais, oceanos, entre outros. Exemplo: the Amazon River, the Sahara Desert. A próxima regra é que a gente vai utilizar o artigo definido antes de nomes de locais públicos, como cinemas, teatros, hotéis, restaurantes, entre outros. Ou seja, sempre que um local for público, a gente vai utilizar o artigo definido. Exemplos: the Banco do Brasil Bank, the Movies ou the Foo Fighters. A gente vai utilizar o artigo definido também antes de substantivos que indicam algo específico, único em sua espécie. Exemplo: the sun, the moon. Outra regra é que a gente também vai utilizá-lo em expressões de tempo, como in the morning, in the afternoon. Essa regrinha aqui a gente vai ver mais detalhadamente, de uma forma mais aprofundada, nas próximas aulas, quando a gente for estudar sobre o clima. Antes de superlativos, the best song, the prettiest girl. E antes de adjetivos usados como substantivos no plural, the rich ou the young. As últimas regrinhas, que são antes de famílias e nacionalidades, the Brazilian, the Smiths. Antes de numerais ordinais, the first, the second. Nomes de países compostos, the United States, the Bahamas.
E foram essas regrinhas sobre o uso do artigo definido. Eu sei que pode parecer difícil, eu sei que pode parecer assim complexo e complicado, mas na verdade é muito mais fácil do que vocês imaginam. É só questão de prática. A partir do momento que a gente começa a praticar, vai ficar muito mais fácil da gente entender melhor ainda como funciona o uso do artigo definido. Até porque, né, tudo no inglês é questão de prática. Você não vai saber uma palavra, você não vai saber como que usa uma regra, né, sem praticá-la. Então, assim, a partir de agora, a gente vai utilizar tanto os adjetivos que a gente viu, quanto o artigo definido, que até alguns de vocês mesmos já conheciam, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula. Eu falei para vocês que ela seria um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil e um pouquinho mais rápida. Lembrando que essa semana a gente não vai ter entrega de relatório, só vai ter a palavra-chave. Eu espero que tenha ficado claro esses dois tópicos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês podem estar enviando mensagem para mim ou até mesmo para os auxiliares pelo Google Sala de Aula ou no WhatsApp mesmo, vocês escolhem o que achar melhor. E é isso. See you next class.